A vida é assim, pessoas vêm e pessoas vão. Todos nós, um dia, passamos ou iremos passar, né? Pela perca de alguém que foi importante nas nossas vidas, né? Eu, como desenhista, como criador de histórias, eu tento sempre eternizar pessoas, né, importantes na minha vida, meus personagens e nas minhas histórias. E hoje eu gostaria de falar sobre uma delas, né? No meu canal eu fiz um vídeo. Primeiramente, né, antes de mais nada, eu me chamo Rodrigo, eu sou criador do Oshiro e do site Mundo Kazariano. Se você entrou aqui no meu canal por curiosidade, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui ele é dedicado ao mangá da minha vida, né? A minha história da minha vida, no qual eu dedico mais agora, né? Mas já criei e desenvolvi durante muitos anos, né? Tendo RPG, tendo mangá, no qual eu lhe convido a você assistir meu vídeo anterior aqui no canal, né? Que eu faço uma série lendo o meu próprio mangá, né? Está joia. Mas vamos lá. Também peço que deixe o like, se inscreve no meu canal, venha fazer parte da nossa família. E também visite meu site www.mundocasariano.com.br. Mas vamos lá. Todos nós passamos pela perca de alguém importante em nossas vidas, né? E eu vi uma frase uma vez, que naquela frase, não sei se foi no Facebook ou se foi numa outra rede social, mas era uma postagem que eu também não lembro, mas dizia algo assim: aproveite os momentos antes que ele se torne uma lembrança, uma coisa assim, do qual hoje a gente tem que ser grato pelas pessoas que vivem conosco, porque amanhã elas não podem estar do nosso lado, né? Como você tem acompanhado o mangá comigo, e o Oshiro sentindo a falta do pai dele, entre outras dificuldades que os personagens passam, né, do meu mangá, tipo refletindo como a vida é, né? Hoje a gente está bem, está com as pessoas que a gente gosta, mas amanhã ou nós ou elas não podem estar, né? E viraremos lembrança. Por isso existe uma frase que eu não sei o autor, mas você deve conhecer, que diz: é preciso viver hoje como se não houvesse amanhã, né? Mas hoje eu venho falar de um desses personagens, né? Eu já falei aqui no canal sobre ele, que é no vídeo falando sobre a origem da espada Ryoko, né? Que é a arma que o Oshiro usa. Eu vou deixar no card para você assistir, né? Se você não assistiu. Então vamos lá. Resumidamente, para você que não assistiu o vídeo, esse personagem, o nome dele é Moreira. Ele no último capítulo que eu li aqui no mangá também, na minha série, que eu também vou deixar no card, cita que ele veio de Mato Grosso, né? E tal. E ele é um personagem que, apesar de ser o avô do pai do Oshiro, né? Ele é baseado no meu avô, incluindo sua aparência e incluindo o seu nome, né? Moreira, né? Moreira, ele foi um brasileiro da ordem GK, que ele se apaixonou por uma japonesa da família Katsura chamada Mariko, né? E o amor deles era tão intenso que ele lutou, ele se humilhou para poder quebrar uma tradição antiga da família Katsura, né? E ele conseguiu, porque segundo ele, o amor ele pode quebrar qualquer dificuldade. E mesmo a esposa amando muito ele, a futura esposa que amou muito ele, e ela acreditou, porque o sonho deles era: nós precisamos estar juntos, independente de qualquer barreira. E ele conseguiu. Aí ele teve uma filha, né, chamada Ryoko, e ela foi o primeiro estrangeiro, né, vindo de uma tradição de uma família japonesa, né, no qual eu já li aqui com vocês o mangá, que ela nasceu com no vídeo que eu já citei da espada Ryoko, que ela passou preconceito, né, e que isso foi gerado no filho dela, né. Por quê? Porque a família deles era 100% japonesa, não queriam estrangeiros,
E quando alguém quebrou essa barreira, quebrou essa tradição, a pessoa ainda nasceu com cabelo dourado, né? Porque geralmente a família é só cabelo preto. E como nasceu cabelo diferente, ele surgiu esse tipo surgiu tipo como se fosse uma maldição, né? Na visão preconceituosa deles, né? E isso fez muito mal ao pai do Oshiro, né? Na infância. Mas hoje gostaria de falar um pouco sobre a criação desse personagem. Porque eu criei esse personagem, né? Esse conceito. O meu avô, Jorge Pereira Gomes, né? Moreira Gomes, desculpa, Pereira. Jorge Moreira Gomes, ele foi muito influente na minha vida, né? Ele era como se fosse meu segundo pai, né? E eu lembro quando eu era criança, aí ele era motorista de ônibus, né? Ele dirigia ônibus, tipo que esse ônibus faz viagem. Aí deixava o ônibus perto da casa da minha avó, né? Aí ele vinha umas 8 horas chegando em casa, aí a gente ia tipo numa outra rua que ele passava para poder pegar o... Desculpa aqui porque me emocionei aqui, foi mal. Aí a gente pegava o ônibus e tal. Aí beleza, que a gente pegava o ônibus que ele trazia, né? Aí quando eu era criança ele sempre incentivou eu e meu irmão a desenhar, né? Então nessa empresa ele dava folhas, ele recebia várias folhas de documento. Aí ele dava para meu irmão pra gente usar o lado de trás, né? Que o lado de trás era onde a gente desenhava. E a gente ia lá, tem folha aí? Aí tinha. Aí quando eu ia pro curso em 2016, eu pegava carona com ele pro curso, porque ele ia pro hospital fazer hemodiálise, né? E a última interação que eu tive com ele foi quando ele sabia que ia partir. E ele falou assim, que ele era meio turrão, né? Rodrigo, você tem dinheiro pro lanche? Eu falei, não, tem aqui. E ele queria me dar 20 reais, né, pra me ajudar. Aí eu falei, não, eu não quero não, pô. Aí eu só aceitei porque o meu tio insistiu, pô, aceita aí. Eu entendi que ele queria coisa, né, ele queria me ajudar, né. Aí ele partiu em 2016, né. Em 2021 ele não conseguiu ver o meu mangá, não conseguiu ver o meu livro que eu publiquei. Mas eu consegui eternizar aí na história, né? E tipo, é assim que acontece. Se você tem um avô, um pai ainda, mãe, se você tiver outras pessoas que às vezes você não tá dando valor, dê valor. O meu avô já fez mais de 10 anos que partiu. Vai fazer nesse ano, né? Que ele morreu em 2016, ele partiu em 2016. E ele tá tão influente na minha vida como se ele estivesse aqui comigo. Então, faça reflexão. Meu vídeo também é um pouco disso também, né? Me desculpe se eu me expressei um pouco aqui, mas é isso. Hoje, a pessoa, o seu parente, alguma coisa assim que influencia na tua vida, ele não pode mais estar aqui, pode ser o tempo dela ir embora. Então aproveite. Isso foi o que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, né? Também peço... convido você a assistir a minha série do meu mangá, né? E acessar meu site, né? www.mundocasariano.com.br. E que vocês tenham um excelente dia. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Oshiro. O vento sussurra memórias que eu nunca pude esquecer.